Então, Enzo, é, eu sei te responder essa questão com base nas coisas, nos textos que eu leio, né? Nos noticiários que eu vejo aqui do Brasil. Quando a gente lê sobre um tema, né? Que não é a origem, né? Que você não fala com o Obama, não fala com a pessoa, né? Todo o texto, toda a notícia, ela já passa é, por uma interpretação daquelas pessoas que estão no meio, né? Então, vamos supor, se eu, Roberta, faço uma entrevista com o Obama e eu, Roberta, escrevo sobre isso, né? A minha impressão, como é que foi essa entrevista e algumas respostas dele, tá? A maneira como eu organizo a pergunta e a resposta, as perguntas que eu faço, tudo isso já tem uma interpretação minha, um objetivo meu, tá? E daí, se você lê, Enzo, você já vai ter sua observação, sua interpretação sobre isso. Se o Ângelo lê, ele já vai ter as ideias dele, as interpretações dele sobre isso, tá? Por que eu estou falando sobre essa interferência, né? Todo mundo aqui já deve ter brincado de telefone sem fio, né? E a, querendo fazer uma analogia, né, rápida, né? Quando a gente fala de comunicação, tá? E de meios de comunicação, tá? Como Rede Globo, CNN, BBC, tá? São grandes redes, na verdade, BBC e CNN, as maiores do mundo, né? Eles, de certa forma, eles têm um objetivo e eles têm uma interferência, né, naquilo que eles produzem, naqueles textos, naquelas entrevistas que eles produzem, tá? Então, o que chega para a gente, né, já é um pouco. A gente já não sabe o quanto é verdade, o quanto teve uma interferência, teve um objetivo ali implícito, né? Por isso que é importante, né, e que eu não sei se eu consigo deixar claro para vocês, né, mas por isso que é importante, quando a gente faz uma pesquisa de geografia, tá, a gente pesquisar em mais de uma fonte, né, em mais de um site, em mais de um livro, né, porque daí a gente consegue ter as opiniões, né, sobre um tema de diversos pontos de vista, né? O que é um ponto de vista? É um lugar da onde você vai olhar para aquele tema, certo? O que eu posso falar, Enzo, é que sim, ele cuidou de vários aspectos sociais, né, nos Estados Unidos durante a, a candidatura dele, né, mas hum, é, ele, 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 enfim, continuou defendendo, né, todas esse poder que os Estados Unidos, né, tem no mundo, né, essa superpotência, esse investimento em industrialização bélica, né, esse, essa imagem que os Estados Unidos quer passar de poder não só econômico, mas de poder bélico, né? Então, o que eu sei falar, né, e isso é bastante raso, né, é que ele contribuiu, sim, para várias características sociais, principalmente de saúde, né, mas que em 4 anos não foram o suficiente, né, seria necessário que o presidente seguinte, né, que no caso foi o Trump, que foi eleito por fake news, né, isso foi comprovado, né, desse continuidade, porque isso é um processo, né, esses investimentos e essas melhoras sociais, tanto na educação como na saúde, né. Então,
assim como vocês, né, assim como a fala da Maria Dionísio, né, e a sua, que vocês ouvem falar, né, é que sim, ele foi um bom presidente, né. Então, entendi. Agora, o tema que eu quero puxar aqui hoje, né, tá falando do Black Lives Matter. Esse é um movimento bastante antigo, certo? E que esse ano, 2020, ele ele foi bastante divulgado, ele ficou bastante, foi bastante abordado pela mídia, né? Quem é que sabe o que significa isso, né? Ao pé da letra, uma tradução, né, para o português, e o que ouviram falar? Vidas negras Tipo, importam. Black Lives Matter é tipo, vidas negras importam, ou algo assim. Uhum. Perfeito, Victor. Os demais também aí que abriram o microfone para falar. Uhum. Isso mesmo. E Mari, além de saber a tradução, o que você sabe sobre isso? Nesse ano de 2020, aconteceu algo que tornou o movimento mais popular? Movimento contra o racismo. Ele ficou mais popular por causa daquele caso do policial, o caso do George Floyd. Uhum. O que vocês sabem desse caso do George Floyd? Que o George Floyd, ele foi morto, ele ficou asfixiado por policial porque ele trocou uma nota de $10 falso. Uhum. Ele pagou a conta do caixa com essa nota falsa e chamaram os policiais e o policial matou ele, em vez de prender ele. E depois o policial, ele foi solto, ele pagou 2 milhões lá de negócio e ele simplesmente foi solto, como se não fosse nada. E lá os Estados Unidos é um país muito racista, né? Tipo, qualquer coisa que eles acham que tá errado, assim, na rua, e um negro, eles já avançam e, tipo, são super injustos sobre isso. Tipo, o cara tá passeando, e vem um policial e prende ele. Uhum. E também aquele negócio da brutalidade policial também é muito forte lá, né? Que qualquer coisa eles já vão pra cima, ainda mais se é preto. Uhum. E também tem um vídeo comparando outra abordagem desse mesmo policial com um branco, e ele tava mó normal com o branco, tipo, não é nada. Daí com o George Floyd, que era algo bem menor, bem mais mínimo, digamos assim, ele já foi partindo pra cima e o George Floyd, ele não resistiu. Uhum. Então, a Mariana escreveu ali, ó, que é um movimento contra o racismo, né? Sim, é um movimento contra o racismo, mas principalmente, né, e também, né, contra as injustiças policiais, né, feitas pela população preta, né, contra a população preta. E também tem um outro momento que é mais relacionado, que também fala que o jeito, né, tipo, que os policiais são treinados assim, que a maioria eles fazem essas coisas, né, do preconceito, enfim. E daí não é todos os policiais, mas é o jeito que o trabalho deles meio funciona. Uhum. Sim. E daí vejam, né? O Enzo traz essa questão que ele estava usando uma nota falsa, né? A gente aqui, a gente é a favor de usar nota falsa? Não sei. Não, né? De jeito nenhum. Caberia uma punição para isso que ele fez errado? Sim, uma multa no máximo. Uma multa pelo ser preso, mas não matar o cara. Não. Não a Ser morte. preso, eu já acho que não. Acho que Um trabalho comunitário, alguma coisa desse tipo. Repete, Naomi, desculpa, eu não entendi.
que tem lá nos Estados Unidos, tem aquele. Não sei se aqui no Brasil também tem, provavelmente tem. Mas é tipo o trabalho comunitário, assim, que ajuda, tipo, limpeza, assim, nas ruas e tal. Uhum. Uhum. Sim, Naomi, no Brasil também tem. Uhum. Então tá, então estamos de acordo que, a princípio, pelas investigações, né, houve algo errado, mas que a brutalidade, né, a punição que foi dada a esse cidadão, ao George Floyd, né, ela foi diferenciada porque ele era negro, né, então ele perdeu a vida, né, e quando se perde a vida, não tem o que fazer, né, não tem o que, A não Breonna tem como Taylor também, né? aprender. Oi, Laura? Aquela Breonna Taylor que tava lá na casa dela. Tá, já vamos falar, tá? Eu quero que você fale daí. Só cabe, então, a nós, como cidadãos, né, que não somos negros, não estamos nos Estados Unidos, né, mas a gente se manifestar de alguma maneira, né? Então, eu quero abrir ainda essa discussão com vocês, né, e perguntar o seguinte: aqui vocês falaram, né, que os Estados Unidos é um país muito racista. E aqui, onde a gente mora? Em outros Brasil. lugares que Também. vocês já conhecem? Também Aqui também. mas lá tem mais essa brutalidade dos policiais. Aqui acontece também, mas lá eu acho que é Aqui mais tem muito. frequente Teve na aquele rua. menininho lá de 14 anos. Tem um monte. Em todo mundo tem. Sim, Sim. aqui também tem, mas acho que não é tão forte essa coisa dos policiais ficarem batendo, essas Sim, coisas, tipo, mas tipo, acontece no Brasil. tudo bem, o policial ele não vai bater, mas tipo, muitas vezes o policial ele vê alguma pessoa negra, preta na rua e ele vai lá e aborda a pessoa por nada, a pessoa não tá fazendo nada. Tem negro que Então, perde emprego, não tem chances de a emprego só por penalidade às vezes é diferente, tipo, na realidade. finge que ele vai preso, dá uma penalidade maior que deveria. Uhum. A Maria abriu o microfone e eu não consegui entender porque o Enzo e a Júlia estavam falando. Não, eu abri sem querer. Ah, tá. Às vezes, quando tá num carro caro, também acham que é roubado. Uhum. Uhum. Laura, o que você sabe desse negócio da Breonna Taylor que você escreveu ali no Que chat? eu sei um pouco. Eu não sei toda a história, mas eu sei mais ou menos o que aconteceu, né? Que ela tava lá na casa dela, e eu acho que era o marido dela que tinha suspeita de drogas. E eles foram lá na casa dela e do marido, e ela tava dormindo, né? E daí chegaram e começaram a atirar, e ela levou um monte de tiro e morreu, mas eles não encontraram nada, nenhuma droga lá. E daí já assumiram que foi ela e essas coisas, e aí também deu mó horror. Uhum. Ângelo, você tá com o livro aí aberto na página 240? Tô. Você faz uma leitura para a gente, por gentileza, desse texto? Movimento Negro denuncia injustiça policial nos Estados Unidos. Atenção, é um texto de 2016, tá? Por favor, Ângelo, tá contigo. Com objetivos muito definidos, mobilização nas ruas e mensagem amplificada pelas redes sociais, o grupo Black Lives Matter Vidas Negras Importam tornou-se um dos movimentos sociais mais importantes dos Estados Unidos na atualidade. Com grande apoio da população, segundo analistas, suas ações estão mudando um discurso americano de criminalidade de negros para a injustiça de brutalidade policial. O movimento nasceu nas redes sociais em 2013 como o hashtag Black Lives Matter, logo após o veredicto que inocentou o segurança George Zimmerman de matar o menino negro Trayvon Martin. O rapaz de 17 anos estava desarmado e foi morto com um tiro disparado contra seu peito, em fevereiro de 2012, no estado da Flórida. Enzo, continua pra gente, por favor. A decisão judicial.
A decisão judicial despertou a indignação e milhares foram para as ruas em protesto. Naquele que seria o início de uma onda de manifestações que está mudando a forma como os americanos veem a questão da violência policial no país. Eu leio o segundo? Sim. O que é tão significante sobre esse movimento, Black Lives Matter, é que apenas há uma década atrás, as pessoas que sofriam com a brutalidade policial eram simplesmente endemoniadas pela grande mídia como criminosos, afirmou Johnson, em uma entrevista ao Estado. O Black Lives Matter tem mudado essa percepção, chamando a atenção dos americanos para práticas injustas da polícia. Uhum. Então, infelizmente, né, o livro traz para a gente a origem desse movimento, né, a necessidade da população do mundo, né, inicialmente nos Estados Unidos, mas da população do mundo manifestar o seu repúdio, né, a sua indignação à brutalidade policial, certo? De 2012, né, um caso que acontece em 2012 e 8 anos depois, né, em 2020 acontece algo bastante similar, né, com o George Floyd, né. É muito interessante que esse movimento, ele ganhe essa repercussão, né, justamente para que a gente não saia julgando, né, de maneira preconceituosa, ou a gente perceba quando alguém faz alguma piada ou faz alguma fala preconceituosa, racista, ou com qualquer outro tipo de preconceito, né, para que a gente tome esse cuidado e a gente valorize todo ser humano, né, independente de etnia e de escolha e de história, né. Nas páginas seguintes do nosso livro, tá, principalmente ali, ó, na 243, tá, que tem uma atividade que apresenta um mapa cujo título é Estados Unidos, população de origem hispânica, tá? E tem um outro mapa, cadê o mapa? Deem uma olhada nesse mapa que eu vou procurar o outro, tá? Ah, aqui, ó, na 239, antes, tá? Estados Unidos, população de origem africana, tá? Comparem esses dois mapas, né? A população de origem hispânica e africana. Agora, eu vou falar sobre um outro mapa. Um mapa que fala da história, né, da formação do território, ali na página 244. Então, vou escrever aqui no chat, né? Página 239. Opa, não estava escrevendo. 239 mais 243 mais 244. Vou deixar um minutinho aí para vocês fazerem algumas relações, tá? Já volto aqui.
Vou pedir para alguém falar a impressão. Raika, você está me ouvindo? O que você sabe me falar sobre a sua interpretação desses mapas? Oi, prof. Oi, Raika. Você conseguiu ver os mapas? Não, eu tô sem meu livro. E você não tem como entrar no site da Plural? E ver o Não livro? sei, E por que você está sem seu livro? porque eu tô na casa da minha avó. E daí você não levou o livro para casa da avó? Não, é porque tá lá em cima, na casa da minha mãe e do meu pai. Tá. Mas faz o seguinte, a gente está em aula ainda, né? Então, sempre quando for para casa de alguém, carrega os livros das aulas, né? Marina, o que você consegue entender desses mapas? Qual é a sua impressão? Eu acho que na formação dos Estados Unidos teve muita gente hispânica e também muita gente africana que foi para lá. Tá. Olha só. Todo mapa, né, ele tem um elemento que é a rosa dos ventos, né? Essa rosa dos ventos, ela ajuda a gente a se orientar nesse mapa, tá, Marina? Pegando um mapa só que eu vou fazer com você, tá? Aqui o de origem hispânica da página 243. Onde que tem uma maior população no ano de 2016, né? De origem hispânica? É no norte dos Estados Unidos? É onde? É no oeste. No Oeste. oeste. Aham. Na verdade, a gente pode falar até que é no sudoeste, talvez, né? Eu posso falar o que eu observei? Pode, Tipo, Maria. eu não sei se tá certo, mas, tipo, a maioria das pessoas hispânicas e latinas dos Estados Unidos na fronteira com o México, né? Porque, né? Aí. Só isso que eu observei mesmo. Maria. Coisa Oi, Júlia. que também a comparação da africana e da hispânica, que é meio ao contrário. Ali na parte da Geórgia, do Alabama, que ficou a concentração da origem africana, e do outro lado, ao contrário, assim, ali na Califórnia, Arizona, ficou mais da hispânica. Certo. Agora, eu vou voltar à questão ali que a Maria falou, tá? Da questão da área fronteiriça, né? De fronteira com o México. Maria, ali na página 244, tem a formação do território, né? Como que foi formado e em que ano foi formado? Como é que essas terras passaram a ser dos Estados Unidos?
teve uma guerra Uhum. dos Estados Unidos contra o México. E ali, quando a gente fala daquela cor mais amarelo queimado ali, onde está o Texas, o que está na legenda? Lê pra gente. Tomada do México, dando início à guerra entre os países e os Estados Unidos, 1845. Uhum. Ou seja, Naomi, como é que começou essa guerra, então? Em outras palavras. Naomi, tá me ouvindo? Oi, eu tô, mas eu não entendi a pergunta. Mas você tá com o livro aberto ali na página 244? Sim, você perguntou em que outras palavras começou a guerra do México com os Estados Unidos? Contra os Estados Unidos, aham. Peraí. Vamos juntos, gente. Eu não quero trazer as interpretações prontas para vocês, eu quero que vocês façam, tá? E eu vou perguntar para cada um. É tipo uma guerra de território, não é? Porque os Uma guerra Estados de Unidos queriam o território. território do México e o México. É o território do México, né? E o México não ia dar para os Estados Unidos, daí começou uma guerra, porque os Estados Unidos, ele não. Ele sempre quer o que ele quer e não importa. Então, ele começou a guerra e ele queria o território. Eu acho que é por causa de petróleo, essas coisas, né? Então, calma. Vamos ver se tem petróleo ali depois, né? Mas era isso que eu queria que você trouxesse, Naomi, a sua interpretação, né? Os Estados Unidos roubou uma terra, certo? E daí o que os mexicanos fizeram, gente? Foram contra, né? Foram começar essa guerra, foram guerrear, foram pegar esse território de volta. Dá uma olhada, tá? Em que outras áreas faziam parte do México, tá? Tudo que é o Texas, certo? Tudo que é a Califórnia, tô ali no mapa da página 244, galera, certo? E tem mais um pedacinho verde, né? Ali que foi daí comprado do México, né? Que era uma bordinha ali onde hoje tem a fronteira, né? O muro que separa. Então, dá uma olhada, né? Como em 1845 Tudo era do o México, hein? México era grande. Oi? Tudo isso era do México antes? Em Caraca. 1845. Aham. Meu Deus. E daí, olha que doido, né, Gabriel? Na aula passada, eu trouxe para vocês um quadrinho, né, que falava um quadrinho ali da página 234, que falava do IDH, né? E a gente sabe que o IDH, né, do Canadá e dos Estados Unidos, ele é melhor, muito melhor, né? Ele é considerado muito elevado, né? E comparado com o do México, né? Então a gente começa a perceber que as características históricas, né, as heranças históricas, né, elas estão relacionadas com o presente, né? Essa guerra, né, esse roubo de território, ele também está relacionado com o presente. Não tem como a gente esquecer da história, né, para pensar na geografia, né, na formação, né, dessa população e como essa população está hoje, tá? A Júlia falou das características do mapa da página 239, né, da população de origem africana. Pedro, você está me ouvindo? Vamos interpretar ali juntos? Estou. A população, ela chegou nesse território e, comparando com o mapa da página 244, o que a gente consegue relacionar? Dá para relacionar que o território ele teve uma mudança, né? Com certeza. Mas você está com o livro aí na mão para acompanhar a legenda e os atuais estados? Está com o livro na mão? Tô. Então tá, página 244. Dá uma olhada
ali na legenda. É que eu não tô com livro, professora. Eu tô na casa do meu pai, daí eu nem trouxe. Mas, Pedro, e o mesmo caso da Raika, né, gente? Tudo bem vocês ir para casa da mãe, do pai, enfim, da avó, da tia, mas carrega o livro junto, né? Senão a informação fica pela metade, não fica muito superficial. Mariana, você consegue fazer relação? O meu som tinha bugado, eu saí e voltei. Relação do quê? Do mapa da página 244 com o mapa da página 239. Como que são formados esses territórios? Como assim? Ali, ó. Abre o livro na página 244. Já tá aberto. Já tá aberto, beleza, tá? Dá uma olhada naquela parte ali, ó, da Flórida, que tá em verde escuro, tá? A outra parte que tá em verde claro, a parte de baixo que acompanha ali o rio Mississippi, que tá na cor amarela, tá? E toda a parte que faz parte das 13 colônias, toda a parte que tá roxa, são as 13 colônias. Lê pra gente qual é a origem da formação desse território. É para ler o colorido? Isso, da legenda, Mariana. Território original das 13 colônias em 1776. Tá. Conquistado do Reino Unido após vitória da Guerra de Independência, 1783. Comprado da França, 1803. Obtido por tratado com o Reino Unido. Tá, um minutinho. A última cor que falta, que eu falei, é o verde escuro ali, a Flórida. Anexado após disputa com o Japão. Não. Comprado da Espanha, é um verde escuro. Não é o verde claro lá, o último. O verde escuro da Flórida, então, fala ali na legenda que foi comprado da Espanha, em 1819, tá? Então tá. Aí vejam, pessoal, o Iago tá falando ali que era onde tinha mais mão de obra, né? Perfeito, Iago, tá? Quando os escravos, eles foram levados para a colônia Estados Unidos, né? Eles foram explorados, né? E daí, nesses estados que a gente vê essa predominância hoje no mapa de 2016, estou ali no mapa da página 239, tá? Envolve Geórgia, Carolina do Sul, Alabama, Mississippi, Louisiana, tá? Página 239, onde a gente encontra uma maior população de origem africana, tá? É exatamente isso, Iago. É para onde foram levados esses escravos, né? Para trabalhar, certo? Então, era onde tinha, de fato, né, essa colonização de exploração, tá? Em contrapartida, havia o norte dos Estados Unidos, que são essas 13 colônias que estão aqui nesse mapa da página 244, pintada na cor roxa, né, lilás, roxa, enfim, tá? Que eles eram uma colônia, mas era uma colônia de povoamento, né? Tem diferença da colônia de povoamento com a colônia de exploração? Tem sim, né? Quando você leva, né, pessoas para habitar, para viver nesse novo território, tá? Você começa uma relação com a terra e com o território, né, de tranquilidade, de apaziguar, de reconhecimento, né? Quando você leva escravos para uma colônia, um território de exploração, né, você já tem uma relação totalmente violenta, né? Você tem pessoas que são obrigadas a trabalhar, né, sem receber nada em troca, tá? Então, o que aconteceu? O que eu quero finalizar a aula nesses 2 últimos minutinhos falando, né?
no ano de 1860, mais ou menos, né, 61 a 65, aconteceu o quê? A Guerra da Secessão, tá? O que é isso, né? Que essa guerra, por que essa guerra estava acontecendo? Porque os estados que estavam aqui ao sul, tá? Os estados que eram colônias escravas, tá? Exploratórias, elas queriam manter essa escravidão, elas queriam manter essa mão de obra violentada, né? E eles brigavam, eles guerrearam com quem? Com as colônias do norte, né? Com as colônias de povoamento, certo? Essa foi considerada uma guerra civil, né? O que é uma guerra civil? É uma guerra entre cidadãos comuns, né? Não envolve militares, certo? Não envolve marinha, nem aeronáutica, nem exército, tá? É uma guerra de cidadãos comuns, tá? Que tem objetivos diferentes, certo? E daí, o que a gente pode falar, né? Que está aqui escrito nessa página 244, que os fazendeiros do sul, né, em decadência política e econômica, eles estavam perdendo dinheiro e perdendo poder político, né, eles tentaram manter o poder, tá, e o regime escravocrata por meio da criação dos Estados Confederados da América, tá, e daí sim eles declararam essa guerra que foi chamada de Guerra da Secessão, tá. Quem ganhou essa guerra foram os Estados do Norte, né, a vitória das forças nortistas, tá? Que manteve a união territorial do país, que já se estendia do Atlântico ao Pacífico, né? Eles queriam, então, se separar para manter esse poder, separar os Estados Unidos, né? Esses estados escravistas, certo? Mas daí, a influência dos nortistas foi muito maior, porque eles já tinham dominado todo o território, né? Que está exposto aqui na página 244 para nós, certo? Ainda hoje, gente, a gente percebe que essa história, né, ela permanece, tá? Ela está presente no dia a dia das pessoas, principalmente das pessoas de origem africana e principalmente nas pessoas de origem hispânica. Tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a economia e sobre as notícias que vocês vão pesquisar, tá? Não pesquisem, como eu falei lá, sobre as eleições, pesquisem outras coisas, né? E são notícias recentes, né? Notícias dessa semana passada, tá? Para que a gente possa comparar e dar opiniões sobre esses fatos, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Hasta la vista, até sexta-feira. Tchau, prof. Tchau. Ô, prof,